Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 155 do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo classe internacional. E para isso, nós nos aprofundamos em temas como a gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre negócios, sobre investimentos. Hoje eu quero falar sobre o meu tema preferido: como ser um líder transformador e, especificamente, por que ser um líder transformador nos dias atuais. Porque, convenhamos, nós não estamos vivendo numa época de simples mudanças. Estamos vivendo uma época de aceleração das mudanças. Mudam os mercados, os hábitos, mudam as tecnologias, as profissões, mudam as expectativas das pessoas. E, em muitos casos, muda até aquilo que parecia imutável. E é justamente neste cenário que surge a pergunta: que tipo de liderança o nosso tempo exige? Exige um tipo muito específico e a liderança que não apenas reage ao mundo, mas de quem compreende o mundo, classifica o mundo e ajuda outras pessoas a atravessarem o mundo. Este é o líder transformador. O líder transformador, portanto, é aquele que observa as transformações à sua volta, as estuda com profundidade e, a partir daí, toma 3 decisões. Primeiro, quais transformações vai aceitar? Segundo, quais transformações ele vai rejeitar? E terceiro, como ele vai transformar a sua própria liderança e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas a também se transformarem em líderes. Eu gostaria que você percebesse quão profundo é esse tipo de liderança. O líder transformador, ele não é um repetidor de tendências. Ele não é um influenciável corporativo. Ele não se ajoelha diante da novidade só porque ela é nova. Ele observa, interpreta, discerne, decide e depois ele educa. E aqui está um ponto central. Um líder transformador é, antes de tudo, um educador. E educar leva tempo. Educar exige paciência, visão, coragem para dizer sim ao novo, quando o novo faz sentido, e também muita coragem para dizer não, quando o novo seduz, mas destrói essência, cultura ou discernimento. Essa, aliás, é uma das grandes tragédias do nosso tempo. Muita gente está confundindo modernização com maturidade. Mas nem tudo que é novo é avanço. E nem tudo que é digital é inteligência. E muito menos tudo que é rápido é necessariamente evolução. Às vezes, a pressa só está acelerando a mediocridade. Vamos trazer isso para exemplos concretos. Pense nas chamadas canetas emagrecedoras. Veja como uma inovação aparentemente concentrada na área da saúde, começa, de repente, a reorganizar vários mercados ao mesmo tempo. Ela interfere no setor farmacêutico, na indústria alimentícia, nos restaurantes, academias, hospitais, na própria lógica do consumo e até na autoestima e na identidade de milhões de pessoas. Ou seja, não estamos falando de um produto, estamos falando de uma transformação com efeito em cadeia. Agora, observe o que um líder comum faz diante disso. O líder comum lhe diz: isso não é problema meu. Ou então, vamos esperar para ver. Ou pior ainda, vamos copiar o que todo mundo estiver fazendo. Mas o líder transformador faz perguntas muito melhores. Ele questiona: se os hábitos alimentares mudarem, o que acontece com os restaurantes? Se o emagrecimento deixar de ser visto apenas como esforço e passar a ser também intervenção medicamentosa, o que acontece com o posicionamento das academias? Se o paciente começa a chegar diferente ao sistema de saúde, como hospitais e clínicas, reorganizam ou deveriam reorganizar a prevenção, tratamento e o acompanhamento de toda essa situação. Consegue perceber? O líder transformador não analisa apenas o seu setor, ele analisa o efeito sistêmico da transformação. Por quê? A verdadeira liderança não enxerga só o fato, enxerga as consequências do fato.
Vamos pensar nas academias, por exemplo. Durante muito tempo, parte do mercado fitness vendeu uma promessa quase simplista: emagreça, apareça, performance. Mas se o emagrecimento sozinho já não for mais o principal diferencial percebido, o que elas vão fazer? Então, a academia precisa reposicionar sua proposta de valor. Ela deixa de vender apenas perda de peso e passa a vender força, mobilidade, saúde metabólica, longevidade, disciplina, socialização, saúde mental, qualidade de vida. Ou seja, a transformação obriga o setor a amadurecer. E isso serve para tudo. Quando uma mudança séria chega, ela pune negócios superficiais e premia negócios essenciais. Agora, pense nos restaurantes. Se o consumidor passa a comer menos, escolher melhor, controlar mais e buscar mais carne, fibra, porções menores, experiência mais inteligente, o restaurante do futuro não poderá depender apenas de excesso, impulso e conveniência. Ele precisará repensar o cardápio, a porção, a margem, a experiência e, é claro, o seu próprio posicionamento. Mais uma vez, a transformação não mata necessariamente o mercado, ela mata a preguiça estratégica. Isso também vale para os hospitais. Por quê? Quando uma inovação muda fatores de risco, hábitos de pacientes e linhas de cuidado, o hospital não pode continuar operando com mentalidade antiga. O hospital do futuro precisará ser cada vez mais orientado por prevenção, dados e integração entre tratamento e educação em saúde. Veja como isso é interessante. Uma caneta pode obrigar setores inteiros a pensar melhor. E aí fica a pergunta: se uma caneta já faz isso, imagine o que a inteligência artificial está fazendo. A IA, ela não está chegando, ela já chegou. E talvez uma das maiores ingenuidades da atualidade seja tratar a inteligência artificial como se ela fosse apenas uma ferramenta operacional. Ela não é apenas uma ferramenta, ela é uma nova camada de reorganização do trabalho. A IA muda a produtividade, a velocidade, a forma de pensar, de escrever, de decidir, vender, de atender e até mesmo de aprender. E, principalmente, muda a definição do que é trabalho de valor. Esse é o ponto que mais me interessa. No passado recente, muita gente era valorizada porque detinha informação. Hoje, informação está amplamente disponível. Depois, muita gente passou a ser valorizada pela capacidade de executar tarefas repetitivas com eficiência. Agora, muitas dessas tarefas podem ser automatizadas ou amplificadas por inteligência artificial. Então, o que sobra? Sobra o humano de alto nível. Sobra discernimento, pensamento crítico, sensibilidade, repertório, coragem moral, imaginação estratégica e, acima de tudo, liderança. A IA está empurrando o ser humano para uma pergunta muito mais relevante. Se a máquina faz o operacional cada vez melhor, qual é o meu valor que não pode ser automatizado? E aqui aparece mais uma vez o líder transformador. Por quê? Ele não usa a IA apenas para cortar custo. Ele usa a IA para elevar a capacidade humana. Ele não só pergunta o que eu posso substituir, ele pergunta o que eu posso potencializar, como eu libero minha equipe do trabalho mecânico para o trabalho mais inteligente, como eu transformo medo em aprendizagem, como eu ensino minha organização a conviver com tecnologia sem perder a humanidade. Isso é liderança transformadora. Há líderes que, diante da IA, escolhem o caminho do pânico. Há líderes que escolhem o caminho da negação. E há os que escolhem o caminho mais difícil e mais nobre, o caminho da educação. Eles entendem que suas equipes não precisam apenas da ferramenta, precisam de contexto, critério, linguagem, segurança psicológica para aprender, permissão para experimentar e, claro, direção ética. Porque
introduzir tecnologia sem formar pessoas é só acelerar a confusão. E formar pessoas leva tempo. Por isso eu repito, um líder transformador é um educador. E ele educa para a mudança, para o discernimento, a responsabilidade, a autonomia, e educa para que os outros também se tornem líderes. E talvez esse seja o traço mais bonito da liderança transformadora. Não cria dependentes, sucessores, ele cria, melhor dizendo, sucessores, cria consciência e musculatura moral e intelectual nas pessoas ao redor. Continuando, muitas empresas falam em transformação, mas o que elas querem mesmo é uma adaptação silenciosa. Querem, melhor dizendo, que as pessoas aceitem tudo sem questionar. Querem velocidade, sem reflexão, inovação sem conflito, resultado sem formação, cultura forte sem uma conversa difícil. Mas transformação real não funciona assim. Ela exige debate, tensão criativa, escolhas, renúncias, exige dizer não para certas modas e sim para certos princípios. Um líder transformador não é um líder que abraça tudo, é o líder que seleciona com sabedoria, aceita e constrói, rejeita o que desumaniza e ensina os outros a fazerem o mesmo. Esse é o ponto fundamental. Porque há transformações que expandem a dignidade humana e há aquelas que apenas empacotam exploração com estética moderna. Há tecnologias que libertam tempo e há tecnologias que invadem a atenção. Há práticas que aumentam a consciência e há aquelas que apenas aumentam a vaidade. Há discursos de inovação que criam futuro e há discursos que só escondem um vazio estratégico. Por isso, ser transformador não é ser entusiasta do novo. Ser transformador é ser guardião do essencial em meio ao novo. Eu diria, inclusive, que o líder transformador precisa desenvolver 3 competências muito claras. A primeira é leitura de contexto. Ele precisa enxergar o que está mudando antes que a mudança vire uma crise. A segunda é capacidade de julgamento, porque perceber a mudança não basta, é preciso interpretar a mudança. E o terceiro é a competência pedagógica, porque depois de compreender e decidir, ele precisa conduzir pessoas. E conduzir pessoas não é pressionar pessoas, é formar pessoas. É por isso que eu desconfio de lideranças que só sabem cobrar, porque cobrar é fácil, difícil é desenvolver. Difícil é pegar uma equipe assustada, confusa, cansada e ajudá-la a atravessar uma transição sem perder a dignidade, clareza e ambição. Isso é obra de líder. Finalizando, apesar de toda a velocidade deste tempo, vai dar tudo certo, porque épocas de transformação também são épocas de revelação. É nesses períodos que aparecem quem só ocupava cargo e quem realmente exerce liderança. É nesses períodos que aparece quem decorava fórmulas e quem sabe pensar. É nesses períodos que aparece quem manipulava dependência e quem forma liberdade. Nosso tempo não está apenas exigindo líderes mais rápidos, está exigindo líderes mais profundos. Líderes que saibam lidar com tecnologia sem perder a humanidade. Líderes que saibam lidar com mudança sem perder o critério. Que saibam lidar com ambição sem perder valores. Que saibam conduzir performance sem abandonar formação. E essa é uma notícia muito relevante, porque isso significa que ainda há espaço, e talvez hoje haja mais espaço do que nunca, para lideranças de verdade. Lideranças com visão, com coragem, discernimento e compromisso de educar. Então, se você me perguntar qual é a relevância de ser um líder transformador nos dias atuais, eu responderia assim: não se trata apenas de uma vantagem competitiva, trata-se de uma responsabilidade histórica. Quem lidera hoje não pode apenas administrar estruturas, precisa preparar consciências, não pode apenas entregar resultados, precisa desenvolver maturidade, não pode apenas reagir à transformação, precisa dar sentido à transformação. E talvez a grande missão
de um líder transformador seja exatamente esta: ajudar pessoas comuns a se tornarem extraordinariamente conscientes do tempo em que vivem e capacitá-las para agir dentro dele com inteligência, caráter e esperança. Esse é o líder que o presente pede e esse é o líder que o futuro vai respeitar. Segunda-feira que vem, melhor dizendo, quinta-feira que vem, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. E eu começo a conversa controversa respondendo a seguinte pergunta: um líder transformador precisa aceitar o novo, mas até que ponto rejeitar certas tendências não é, na verdade, sinal de lucidez?